cidade e data de nascimento. Meu nome é Alexandre Silva de Assis. Eu nasci em 25 de dezembro de 69, época boa, época da Jovem Guarda, né? 47 na cara, na palhaça. Onde você nasceu? Eu nasci na maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão. Já saí da maternidade, subi o Morro do Turano, onde meu umbigo está enterrado, lá no Esperança. Tanque, Carola, Chacrinha, Raia, Matinha, Rodo, aquilo tudo lá. Qual o nome dos seus pais? O nome do meu pai é Custódio de Assis Filho, que Deus o tenha em bom lugar. Minha mãe, ainda viva, Maura Helena da Silva. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai trabalhava com todos. Meu pai era um ótimo profissional, ganhava bem. Sempre foi um funcionário muito dedicado, muito inteligente, aprendia as coisas fáceis. Só não conseguiu ter o dom da música, né? O dom da música sempre foi minha mãe. Mas seu pai trabalha de carteira assinada? Vai ter assinado. Meu pai trabalhou no Pão de Açúcar, prestou serviço para o Pão de Açúcar, entre outras coisas. Aquelas coberturas de todo, né? Na época, nem todos os prédios tinham. Geralmente os apartamentos não tinham varandas. Então ele entrava e fazia aquele, né, para dar uma sombra na janela. E sua mãe? Chamava aquilo de todos. Minha mãe foi empregada doméstica, foi cobradora de ônibus, foi costureira, lavou roupa. Né, a maioria dos compositores fala, minha mãe foi lavadeira. Minha mãe foi. E eu lembro uma vez que eu lembro duas vezes, minha mãe me levou para viajar com ela. Ela trabalhava na 422, Grajaú Cosme Velho, e ela tinha uma patroa chamada Dona Margarida, que morava em Copacabana. E ela me levou na casa dessa senhora, uma senhora simpática, e eu ficava vendo a praia da janela, mas não podia ir. Né? Você trabalha desde que idade? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Engraçado. Não, na realidade eu comecei a trabalhar com 11, porque estava acontecendo uma resenha dentro do barraco lá, em Auma, lá no Águia de Ouro, em que acabou o leite das crianças. Eram 3 crianças. Era o Wanderson, que estava cantando comigo aqui agora, eu sou de Jorge, no ensaio. O Carlos Alberto, que é o canguru que trabalha com o Jonathan Alexandre, e a Neilce. Eram as 3 crianças da casa. E tinha acabado o leite deles. E eu estava vendo aquele desespero, ninguém sabia o que fazer e tal. Eu vi uma brecha, escapuli do sapatinho e fui para a rua. Aí tinha um coroa colocando material para dentro, me ofereci ajuda a ele. Ele me chamou para buscar mais os materiais que estavam faltando para pôr para dentro. Eu fui ajudei o coroa. Ele me deu me recompensou, me deu como se fosse R$50 hoje. E aí, no José dos Reis mesmo, na mesma rua, tem a padaria lá até hoje, eu entrei na padaria, comprei bom, 1 litro de leite, uma lata de leite Glória, 2 bisnagas, botei na sacolinha e dei de cara com minha mãe e com a mãe do Carlos Alberto, que é a Nedilson, que é minha prima da minha mãe e minha prima tia. E achei que ia apanhar. E realmente eu ia apanhar. Mas quando elas viram o que estava na minha mão, elas falaram, como é que você conseguiu isso? Eu fui ali, ajudei, tinha um cara ali, e aí eu ajudei ele a pôr o material para dentro. Até hoje, quando eu passo naquele lugar, eu lembro, ele já deve ter falecido, porque ele já era idoso naquela época. Eu olho certinho o portão, hoje tem outras pessoas morando lá. Eu comecei a trabalhar realmente com 11 anos, depois fui trabalhar nas cenas de Pilares e tal, e fiquei por ali até a época de me alistar. Aí depois você trabalhou de outras... Depois fui trabalhar de metalúrgico. Trabalhei em 2 fábricas. Uma fábrica de garrafa térmica,
na época, chamada Aladim, que eu escrevia meu nome na parede e os caras mandavam apagar, escrevia Xande de Pilares na parede. E eu lembro quando eu fui, eu não ia passar na experiência e teve um cara que gostou de mim, eu deixa ele que eu aproveito ele. Depois fui trabalhar na General Electric, na GE, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa no lado profissional. Depois fui trabalhar na limpeza. Trabalhei de faxineiro, trabalhei no Maracanã, já varri o Maracanã. Depois trabalhei na Unirio, na parte do teatro. Depois fui trabalhar na parte da música, foi onde eu sentava debaixo da janela para escutar a aula de solfejo. Ficava puto que não tinha que carregar piano, que era a pior coisa do mundo, era carregar piano. Trabalhei no Teatro Municipal e o mais engraçado foi que eu trabalhei na Justiça Federal. Me tiraram da faxina e me botaram no jardim, porque mandaram o jardineiro embora. E descobriram que, como eu trabalhei de jardineiro também com 15 anos, aí eles, pronto, aí eu fui testar se a minha mão ainda estava, porque a gente plantar, cara, tem uma coisa de energia. Não é só a mão boa, não. É você saber conversar com a planta, tal, aquela coisa. E eu fiz um teste, escrevi meu nome com flores amarelas e vermelhas e fui chamado na 7ª vara. Na época, acho que era a Dona Maria Tereza, se não me engano. Ela me chamou na janela. O que significa aquilo ali? Aí expliquei para ela que eu sou músico e tal, e eu tinha vontade de me tornar um compositor. E escrevi, ela pediu para que eu descesse, desmanchasse tudo. Sendo que na semana seguinte eu cheguei, ela mandou me chamar, eu achei que eu ia ser mandado embora. Aí já não era mais ela, já era um outro cara lá que eu esqueci o nome dele. Aí tinha um cantinho com a máquina, já era Olivetti, aquela máquina já era elétrica, um banquinho, se você senta aí já que você é compositor e aprende a datilografar e tal. Aí fiquei trabalhando de office boy praticamente. Aí me colocaram no Senac, eu fiz curso de elevador, fiz mecânica e fiz assessorista. Fiquei trabalhando de assessorista há um tempo, mas dormia pra caramba no elevador, porque eu saía da música e muitas das vezes ia direto. Então trabalhava com música e carteira assinada. Carteira assinada, porque eu precisava sustentar no que eu queria aprender. Eu nunca gostei de ficar pedindo nada a ninguém. Eu sempre fui de correr atrás. Com música só você começou a se sustentar quanto tempo? Quantos anos, mais ou menos? Ah, eu passei a viver de música depois... Tu me fez uma pergunta que realmente... Eu passei a viver de música com meus 26 anos. Novo, né? É. O que é ser um operário de samba? O que é ser um operário de samba? Bom, um operário, o que um operário faz? O operário, ele tira um projeto do papel, né? Ele praticamente é responsável por tornar aquele projeto realidade. E no samba não é diferente. Eu me considero um operário do samba pelo respeito que eu tenho pelo samba e pelos patrões. O operário ele tem patrão. O operário também tem, no meio deles tem hierarquia, como no samba tem. E os meus patrões, a hierarquia que eu respeito, são os sambistas da antiga, tanto os compositores como os cantores, né? Os que a gente perdeu, nós perdemos Luiz Grande agora, perdemos Chiquinho Vírgula, perdemos Luiz Melodia, perdemos Almir Neto, perdemos Adalto Magalha, ainda tem o Zeca vivo, tem o Wilson Moreira vivo, tem o Casquinha vivo, e são pessoas que quando eu paro, eu se bobear eu tomo bênção, porque eles de certa forma me fizeram seguir esse caminho. E como foi se tornar um empresário de samba? Comecei mal, mas depois eu fui... Eu não me considero empresário de samba não, me considero mais dono do meu nariz.
Porque às vezes tem uma... Porque eu sou um cara que eu não tenho medo de ousar. Eu não tenho medo de regravar. Eu não tenho medo de fazer uma experiência. Às vezes, se a Elisete Cardoso fosse viva, eu queria gravar uma música com ela. Entendeu? Quando você trabalha em grupo, você tem que convencer as pessoas que aquele projeto ali pode dar certo. Apesar que já tive muita liberdade na revelação, muita coisa que eu fiz, porque foram iniciativas que eu tomei sem consultar ninguém. Eu chegava de supetão e surpreendia todo mundo, e todo mundo curtia a parada e a parada rolou. Mas teve muita coisa que eu não consegui tirar da gaveta, porque todo mundo queria sempre o mesmo objetivo, porém cada um com seu pensamento diferente. Mas eu falo no seguinte sentido. Você hoje, você tem que ter uma organização da sua banda. Né? Você lá no Fanaticamente você falou, não, tá todo mundo com medo agora. Então, hoje você decide muita coisa, né? Você não só obedece como um operário, mas nesse sentido você é chefe. Não, eu obedeço como operário fora do meu trabalho. Dentro do meu trabalho eu sou o empresário que você diz. E é muito perigoso você comandar. Você tem que saber comandar. Eu não sei comandar. Muitas das vezes eu penso com o coração. Eu tenho aprendido com as porradas que eu tenho tomado que a gente tem que aprender a comandar com a razão. Porque se você tem vontade de chegar a um objetivo, você tem que se sacrificar ou sacrificar alguém. Infelizmente é assim. Então tem decisões que às vezes você tem que tomar que você não quer. Então tem uma série de fatores que exigem muito cuidado. Porque o músico, ele não pode subir no palco. Se ele subir no palco chateado, seu show não vai ser bom. Se o seu produtor estiver chateado, você não vai subir no palco da maneira que você tem que subir. Então você tem que saber que comandar não é escravizar, comandar não é pisar, comandar não é ser arrogante com as pessoas e nem se prevalecer do que você é, nem se colocar acima de ninguém. Porque no palco todo mundo é igual, todo mundo é músico. Porém, o trem não anda sem um maquinista, o ônibus não anda sem um motorista. Então não tem jeito. Por que você diz que o samba não é patrimônio cultural, o samba é MPB? Qual a sua crítica ao samba como patrimônio? Porque eu acho que isso é resto de comida. Vou te explicar por que é resto de comida. Às vezes tem um projeto que tem uma determinada verba. Aí pro MPB tem tudo. Tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem avião, tem tapete vermelho, tem... Pro samba não, bota ali Vou te dar um exemplo. Vamos contratar um figurinista. Aí o figurinista vem, o artista de MPB, não, bota uma roupa legal, tal, o samba não, bota um básico. Aí vem a história do samba, é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural é o escambau. Samba não é música? Samba não faz dançar, não faz cantar, não faz as pessoas se divertirem. Música é música. Música é forró, é sertanejo, é rock, é funk, é samba. Aí a música do Caetano é MPB. A música do Gil é MPB. A música do Ney Matogrosso é MPB. A música do Tom Jobim é a bossa nova. Só que o Tom Jobim cantou Vai minha tristeza. Isso é samba. Aí o Caetano cantou alguma coisa acontece no meu coração. Isso é samba. Aí o Chico Buarque cantou. Chico Buarque cantou um samba também. Vou lembrar depois. Você não dança comigo, diz que é sem compromisso.
Não, isso é Chico Buarque. Não, Chico Buarque foi o cara que cantou mais samba no mundo. Aquele da Anitta também. Chico Buarque cantou vários. As minhas cabeças elas Tem o... Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. Porque o Chico sempre foi apaixonado por samba. E aí o samba do Chico é MPB. Aí o samba da Dona Ivone lá era patrimônio cultural? Não. Porque Bethânia gravou Sonho Meu. Aí o da Bethânia é MPB, aí foram me chamar, aí é patrimônio cultural? Não, é samba. Porque quando você sai do país, você vai falar, eu sou brasileiro. O nego pega uma bola, ou toca um pandeiro e alguém dá uma sambadinha. Eu lembro quando eu fui no Japão, que eu falei que era brasileiro, aí o cara deu uma sambadinha e falou que era fã do Ronaldinho Gaúcho. Então não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui dizendo que eu não concordo e um dos objetivos meu é que o samba seja considerado MPB. Já tem uma música do Jorge Aragão que ele fala isso aí. Tem vários, eu sei qual é. Por que samba não é MPB? Funk, não sei o que lá, querendo gravar, conheço. E eu estou falando de Jorge Aragão, né? Um dos maiores poetas do samba. Mas isso você acha que foi a indústria que criou? Porque entre os músicos, entre os artistas, essa separação é muito tênue, né? Fora que você percebe mais, né? Quase tudo. Tratamento de cachê, tratamento de televisão. Quase tudo a indústria, a imprensa principalmente, porque quem rotula é a imprensa. Apareceu um cara tocando samba no violão, porra, precisamos botar um rótulo, bossa nova. Apareceu um cara, porra, aí você lembra, que tá surgindo a MPB aí. Você vê isso no filme da Elis. E era outra parada que rolava. Aí veio os jovens nos anos 70, Jovem Guarda. Aí a Jovem Guarda. Tudo que dá certo tem um rótulo. Aí tem o samba do Moreira da Silva que arrebentou samba de break, que parava toda hora. Aí do Bezerra, aí tem o samba do Partido Alto do Candeia, aí tem o Bezerra da Silva, que era um partido alto, aí tinha o Jacques do Pandeiro, que era coco. Sabe, sempre tinha um nome para uma certa modalidade. E o verso de improviso, que é partido alto. Então, mas isso na relação de trabalho acaba segregando o do samba. Ele acaba, na relação de trabalho, ele ganha menos em algumas ocasiões. Bem menos. Você conhece algum sambista que tem avião, que tem lancha? Não conhece. Conhece, porque as pessoas dão um sambista para se destacar, cara. Ele tem que trabalhar pra caramba e ele tem que ter muita personalidade. Que você vê, os maiores sambistas, os que conseguiram ultrapassar: Zeca Pagodinho, Roberto Ribeiro, Almir Neto, AGP, Clara Nunes, Beth, Alcione, os que conseguiram dar um voo mais alto, assim, conseguiram. Ainda tem mais gente ainda. Mas o cara que hoje surfa é o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, ele acaba... Eu tenho essa percepção, que ele acaba conseguindo impor sua vontade ao mercado fonográfico, à indústria fonográfica. Não, mas o Zeca, ele... O Zeca tem essa coisa que eu já me considero um pouco parecido com ele. Ele tá ali. É o que foi. Não vou me comparar a Zeca, né? Jamais. Mas Deus apontou a estrela dele. É você. É o Pelé. É o Romário. São poucos, é o que Deus aponta. Por isso que na minha música já diz. Eu lembro do primeiro disco do Zeca, foi um fenômeno. Era LP, tinha o rosto dele ali, cabelinho partidinho, tal. Cadeira tenhora, iaiá, coração de desalinho. Explodiu o disco inteiro. Depois veio Patota de Cosma, depois veio o Jeito Moleque, outra pancada. Não, mas ele era um cara que... E ele não queria nada com nada. Eu não quero saber disso aí, não. Não quero saber disso, não. E Deus continua sendo o mesmo Zeca Pagodinho daquele tempo, cara simples,
cara que fala o que pensa, um cara que não fala mal de ninguém, mas é um cara que tem a opinião dele. E é um cara que eu considero o Zeca conservador pra caramba no samba. Porque ele não abandona as raízes dele, as coisas que ele gosta de ouvir, mas ele também não proíbe os filhos de ouvir o que os filhos querem ouvir. E eu acho que eu sou um cara vitorioso de ter conseguido me aproximar dele. E quem me deu esse presente foi a Arlindo Cruz. A Arlindo Cruz e os nossos parceiros lá do quintal, Leandro de Menor, Brasil, Bernini, Barberim, Alamir, aquela galera toda que frequenta lá, que eles sabiam que eu estava fazendo um trabalho legal, mesmo na época do grupo, né? E o meu pensamento porque eu vi muita gente que muita gente não viu. Eu morava na Chacrinha aqui, Chacrinha aqui do lado do Salgueiro. Então, para você jogar bola num campo melhor, você tinha que atravessar o mato, que tá lá até hoje, aquela torre. Aí você ia pro Salgueiro para jogar um futebol, aí lá você via todo mundo. Geraldo Babão, Falecido Diogo, Gracia do Salgueiro, AGP, Bezerra, você via todo mundo lá. Bebeto São João, Boca Nervosa, aquele Branca de Neve. E eu bem molequinho, vendo, tinha gente que eu nem, pô, mas era engraçado que eu vi o cara na capa do disco e daqui a pouco eu vi o cara ali. Aí tem muita gente que fala assim, pô, mas eu não lembro de você, não sei como, mas vai lembrar de mim como? Eu era aquele moleque de pé no chão, de pé sujo ali, não sou filho de artista. Filho de artista era Robinho, que faleceu em 87, né? Era o Elinho, que era da família, que eu também não conhecia, não tinha intimidade. Eu era o garoto do Morro da Chacrinha, que não tinha ninguém, não saiu ninguém de lá. Saiu o Jorge Ben lá do outro lado. Lá do Rodo, lá da parte nobre do Turano, né? Que eu acho que a Chacrinha, como muita gente encarava na gente, que a Chacrinha era a lavoura do Turano. Só para sair da lavoura do Turano.